o Bolsonaro está com medida cautelar diversa prisão, o que está presente lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Porém, o artigo 312 do Código Penal, do Código de Processo Penal, perdão, também fala sobre o pedido de prisão preventiva. Então vamos tentar organizar as ideias aqui para vocês entenderem o risco que o Bolsonaro está correndo junto com o Malafaia e o porquê que eles estão desafiando o ministro Alexandre de Moraes. Material publicado no ICL Notícias. Bolsonaro irá a ato que pedirá prisão de Alexandre de Moraes, diz Malafaia. Pastor Silas Malafaia afirma que Alexandre de Moraes será o principal alvo do ataque, do ato marcado para o dia 7 de setembro em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro participará do ato de 7 de setembro em São Paulo, marcado para protestar contra os ministros do STF, em específico Alexandre de Moraes. De acordo com o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato, Bolsonaro vai ajudar na convocação da manifestação, gravando um vídeo, informa a Mônica Bergamo na coluna dela. No ato marcado para acontecer na Avenida Paulista, na data em que se comemora a independência do Brasil, Malafaia afirma que as críticas dirigidas a Alexandre de Moraes serão mais contundentes, entre aspas. Agora o pau vai torar em cima desse cara. O aviso de Malafaia refere-se ao ato de 25 de fevereiro de 2024, também organizado pelo pastor, em que as lideranças bolsonaristas fizeram pedidos de moderação nos ataques ao STF com orientações explícitas a militâncias de não levantar faixas ou cartazes pedindo impeachment de Moraes. O único a quebrar a orientação foi justamente Silas Malafaia em seu discurso. Para o próximo 7 de setembro, Silas Malafaia afirma: vou pedir o impeachment e cadeia para ele. Vai ser um discurso veemente. Malafaia avisa que não vai entrar nessa historinha de que o STF tem que acabar. Só tolo defende isso. E eu não sou tolo. O que é interessante é que em outros momentos ali ele já falou algo que dava a entender isso claramente, mas sabendo que se ele continuar com esse tipo de discurso, ele irá para a prisão, ele tá tentando moderar o discurso. Eu até falei para vocês aqui, inclusive, há um tempo atrás, que moderar que eu falo indo até o limite da lei, tá? Eu até falei aqui um vídeo há um tempo atrás, acho que há uns 5 dias atrás, 6 dias atrás, que em uma entrevista que ele deu para o Rogério Vilela no Inteligência Limitada, ele falou que não tem medo de ser preso. Por quê? Porque ele vai até o limite da lei. Ele não ultrapassa o limite da lei. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode falar. E toda vez que eu venho aqui no canal e falo sobre isso, muita gente diz que eu estou tentando justificar o injustificável. E não, eu sou estudante de direito, eu conheço o que a lei diz. Então, eu consigo entender que o máximo que o Malafaia pode conseguir, com algumas declarações que ele tem dado contra o ministro Alexandre de Moraes, é um processo contra ele por injúria, calúnia ou difamação. Mas pedido de prisão preventiva por algumas coisas que ele fala, não. Mas se ele colocar em prática o que ele está falando aqui, aí a coisa muda. Por quê? Olha o que diz o artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Ou seja, qualquer ataque que acontecer contra os ministros do STF, contra a Suprema Corte, contra o presidente da República, contra a democracia, ataque, não estou falando crítica, tá? Ataque à funcionalidade desses poderes, pode gerar um pedido de prisão preventiva. Por quê? O Bolsonaro, nesse momento, está cumprindo o que diz o artigo 319 do Código de Processo Penal, que fala sobre as medidas diversas à prisão. Tá aqui, ó. Só para que vocês lembrem, ó. São medidas cautelares diversas à prisão. E aí tem aqui os elementos, né, que tem ali o Bolsonaro, inclusive entre eles ele não pode se aproximar do Valdemar da Costa Neto, ele não pode se ausentar do Brasil sem autorização, ele não pode fazer um monte de coisa por conta dessa restrição. E aí quando você lê aqui o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, fala sobre a prisão preventiva. E que pode acontecer com o Bolsonaro se ele estiver lá no palanque com o Malafaia defendendo esse tipo de discurso. Tanto que tá aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Traduzindo, Jair Bolsonaro, que tem em tese uma participação direta, em tese não, né? O que mostra as informações, que tem uma participação direta sobre o que aconteceu na tentativa de golpe de Estado, inclusive com reuniões armadas ali com militares e membros das Forças Armadas, ele pode rodar. Dependendo do que ele falar, ele vai rodar. A própria matéria, inclusive, aqui do ICL, né, que traz aqui trechos do que foi dito lá na matéria da Mônica Bergamo, ou é da Mônica Bergamo ou Bela Megali? Deixa eu só confirmar aqui,
para não dar o crédito errado. Mônica Bergamo, exatamente. Traz aqui o seguinte, né? As palavras do Malafaia sobre o que o Bolsonaro irá ou não irá falar. Tá aqui, ó. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Malafaia diz: não mando no que ele fala, mas pelo que conheço, o Bolsonaro não vai entrar em conflito com Alexandre de Moraes. A manifestação bolsonarista marcada para a Avenida Paulista já tem presenças confirmadas de Bolsonaro, Michele, os filhos Flávio, Eduardo, Carlos e apoiadores de Bolsonaro como Nicolas Ferreira, Magno Malta, Bia Kicis, Júlia Zanata, Gustavo Gaia, entre outros candidatos a prefeito e vereador do PL também são aguardados. Então, traduzindo aqui claramente, ele está dando meio que um salvo-conduto pro Bolsonaro. Olha, eu vou xingar o Xandão, eu vou ameaçar o Xandão, eu vou dizer que o Xandão tem de ser preso. Mas Bolsonaro não é obrigado a falar nada disso.